A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui mais um dia do nosso devocional. Hoje, você está vendo que o cenário está diferente, né? E tem uma pessoa, se apresente aí, amiga. A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica, vizinha e amiga aqui da irmã Aline, e vou estar aqui com ela fazendo o devocional de hoje. E incentivadora, viu? É aquela que pega no meu pé quando percebe que o vídeo não está sendo gravado. E hoje o nosso devocional de número 16, hoje 16 de julho de 2026, tem o tema: tempestades são passageiras. Vou falar mais uma vez para você focar. Quem sabe você está vivendo uma tempestade na sua vida e está pensando que vai durar pro resto da vida. Mas tempestades são passageiras. E por que você pode me provar isso, irmã Aline? Vou te provar. Como todo o nosso devocional tem nossa referência, a nossa referência está onde, Jéssica, hoje? Salmos 107, versículo 28 ao 30, que vai dizer assim: Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Vai cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. O 30 vai dizer assim: Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Glória a Deus. E o devocional que já me chamou a atenção, porque falando de tempestade. E no começo aqui fala, né, que a escritora, quando ela era criança, ela ficava observando o céu quando ia para chover. E eu aqui comentando com a minha amiga Jéssica, antes da gente gravar, a gente fazendo devocional, que eu tinha pânico, eu tinha medo quando eu via o céu ele ficando escuro para chuva. Quando começava tudo a escurecer, começava o trovão e eu ficava em pânico. Mas também, o que vem na minha mente hoje, o céu ficando escuro, o trovão aparecendo, era um sinal de alerta. Verdade. Era um sinal de alerta que a mãe corria para poder tirar a roupa do varal. Sim. Né? Era um sinal de alerta de muitas das vezes as pessoas cobriam a televisão porque ia trovejar, ia o temporal, o raio, e eu fico assim observando o que aqueles avisos ele guardava a mim e a você, né? O que aqueles avisos do céu ficando escuro, ó, vai chover. E por que muitas das vezes hoje a gente não percebe quando a tempestade está se aproximando da nossa vida? É porque não estamos atentos tanto aos avisos. É verdade. Né? Falta de vigilância. Falta de vigilância, como a gente fala. A gente passa por situação, mas Deus avisa antes o que vai acontecer, seja por sonho, seja usar alguém para falar com você, seja na palavra, seja na oração. E muitas das vezes a gente não está, né, com aquela sensibilidade de ouvir os avisos da parte de Deus. E ele está ali avisando, a tempestade está vindo. Aqui em São Paulo, eu tenho uma coisa assim que a gente falou, que você saia de casa num dia de sol quente, mas não tire o guarda-chuva da sua bolsa. Tem que estar sempre preparado. Né? Porque você pode voltar e até esquecer que o guarda-chuva está dentro da bolsa. E acabar se molhando, né? É verdade. Então a gente vê o sol tá lindo, mas a gente já vê depois o sol querendo ficar um pouquinho tristinho, é o quê? É a chuva que está chegando. E nas nossas vidas começando, na nossa vida, você que vai nos assistir, a irmã Jéssica, qual o sinal que nós já recebemos, ou qual o sinal que Deus está nos dando para nos cuidar, porque pode vir uma chuva, pode vir uma tempestade nas nossas vidas. Aí fala mais aqui também, que fala assim: então depois de muito aqueles barulho, chega o silêncio. Vem trovão, vem raio, vem tudo. Mas depois de tudo vem o silêncio. O silêncio que nos dá um alerta de que a calmaria está chegando. Mas é tão fácil assim? De um dia para a noite? Hoje está chovendo, daqui a pouco já está sol. É tão fácil na nossa vida? Não.
Tem aqueles processos que às vezes a gente pensa que não vai suportar. Tem aquele processo que a irmã Aline já passou e pensa que não ia suportar. A tempestade chegou de uma forma tão grande que eu não conseguia enxergar que realmente ainda ia ter sol brilhando. Que realmente a chuva ia passar, que o silêncio ia chegar. O silêncio das nossas vidas é a reflexão. Será que se eu tivesse parado antes para analisar os avisos da parte de Deus, eu tinha reagido à tempestade diferente? Eu tinha conseguido passar pela tempestade diferente? Ou quem sabe, Jéssica, a tempestade tinha durado menos? Porque às vezes a gente fala que estamos em tempestade e Deus está ali querendo tirar eu e você da tempestade. Mas ao invés da gente contribuir para que Deus tire a gente faz piorar a situação. A gente acha que se a gente for rebelde, se a gente começar a questionar o Senhor, mas por que, Senhor, eu estou nessa tempestade e só eu que passo? E Deus está lá do céu olhando para a gente e quem sabe dizendo: até quando tu vai questionar? Até quando tu vai reclamar? Eu quero te tirar, mas tu não aprendeu ainda, tu ainda está reclamando, tu ainda está questionando. Mas se a gente mudar o nosso comportamento até no momento da tempestade, a tempestade vai durar menos. Questiona ou adora, né? Eita, repete de novo, Jéssica. Questiona ou adora? Quem é você? Quem é eu e você na hora da tempestade? Meu Deus, mas adorar todo molhado, hein? Não é fácil, não. Mas, irmã Aline, como assim? Não é. Toda tempestade ela molha. Quando não te molha de chuva, te molha de lágrimas. Quantas tempestades a gente enfrenta e o nosso travesseiro ali é que aguenta mais. Por quê? As lágrimas vai descendo, quando você vê ele está todo encharcado. Mas é preciso passar pelo aquele processo. E aqui mais fala também, né, que as tempestades, como a Jéssica acabou de falar, ela vem, ela passa, mas deixa o estrago. Deixa. Né, Jéssica? É telha levantada, é árvore quebrada. E aí depois, né, a gente vai lá, vai catando os caquinhos, vai arrumando daqui. É tudo, né, um processo. Isso. Para que depois tudo venha tá ali organizado e da forma como deveria ser, né? Aí passa por todo esse processo de novo ali, né, cuidando. E aí, quando tá tudo aparentemente, o céu tá todo azulzinho. Tá todo mundo feliz, quem sabe curtindo uma praia, né? E aí, de repente, ó, o céu ficando escuro novamente. Lá vem outra. Quem nunca usou essa frase famosa, lá vem outra. Mas por que, irmã Aline? Você quer dizer que Deus, ele quer que eu e você fique passando por tempestade, fique passando por prova direto? Não. Mas a nossa vida aqui nesta terra, a nossa vida aqui é cheia de altos e baixos. Mas a palavra do Senhor ela mesmo fala, tem de bom ânimo. É no meio da tempestade que a Jéssica, você que vai me ouvir, temos que extrair coisas boas. É no meio da tempestade que a gente tem que observar o que é que eu preciso melhorar para quando vir a próxima tempestade eu estar mais forte. Se você tem uma casinha de madeira, aconchegante, né? Eu já morei em casa de madeira. Também. Logo quando a gente casou, foi a primeira casa que a gente morou, foi uma casa de madeira. E quando dava chuva e o frio, a gente ficava tão com frio, mas só naquelas flechinhas lá da madeira fazia com que eu me despertasse. E quando passasse a chuva, eu ia lá e colocar uma cortina para cobrir, porque eu não queria passar frio. Muitas das vezes, com medo de entrar algum inseto, eu ia lá e colocava, quem sabe, jornal. Eu queria tapar aquela brecha ali com alguma coisa. E nas nossas vidas não é diferente. Vem a casa de madeira, aí você fala, essa casa aqui para aguentar a chuva. E ali na próxima estação, quem sabe Deus permite, você já estar em uma casa de cimento, uma casa de bloco, uma casa mais forte.
Colocando na nossa vida espiritual, vem a primeira tempestade. A gente tá meio para lá, meio para cá. Aí a gente sai dessa tempestade com a confiança de que você passou porque o Senhor estava com você. E você passou porque você se posicionou. Exatamente. Você não quer passar pela mesma situação, você se posicionou e Deus te fortaleceu. A mudança da casa de madeira para a casa de cimento é um fortalecimento na minha e na tua vida espiritual. Mas, muitas vezes, Jéssica, se a tempestade não chegar, a gente não muda. A gente não sai do comodismo. Não sai. Não sai de maneira nenhuma, porque ali tá bom. Tem até condição de construir uma casa de cimento, uma casa de bloco, mas não vai. Por quê? Porque eu não quero gastar tempo, não quero gastar força. Tá tudo bem ali pra mim. E aí papai começa a fazer o íntimo, né? A balançar. Pra ver, né, até onde vai a minha e a tua força. Se não tiver Deus, a nossa força é em nada. Quer falar uma coisa? Pode ir? E aqui como fala, né, que os discípulos, eles enfrentaram a tormenta naquela tempestade. Mas depois que passou, foi gratificante porque, ó que prazer, Jéssica, dos discípulos experimentar a grandeza de Deus. Aí eu quero fazer já uma pergunta para mim, para Jéssica e para você. Qual foi a experiência maravilhosa que você extraiu da tempestade que veio sobre a tua vida? Será que hoje, dia 16 de julho, a irmã Aline gerou um testemunho através de tempestade? A Jéssica já gerou testemunho através de tempestade? Você já tem gerado testemunho através da tempestade? Você pode dizer como os discípulos aqui, né, que eles passaram, mas depois eles experimentaram o cuidado de Deus. Só precisa de cuidado, só é cuidado aquele que precisa. Se os discípulos não tivessem enfrentado aquela tempestade, eles não iam provar desse cuidado específico de Deus para aquela situação. A gente presencia o cuidado de Deus em várias situações, mas tem uma que é específica. Tem uma que eu posso dizer para a Jéssica, olhar para ela e dizer, minha amiga, não, vai dar certo. Se você vê alguém passando por essa situação, creia que vai dar certo, porque eu passei. A gente já vivenciou aquilo ali, né? Vivenciamos e ouvi o cuidado de Deus. Eu posso dizer que extrair dente dói, porque eu já extraí. Eu posso dizer que hemorragia não é coisa boa, porque eu já passei por hemorragia quando eu extraí dente. Mas eu posso dizer também que no momento que a gente mais precisa é bom sentir o cuidado de papai e mamãe com você, porque foi nesse momento que eu passei por essa situação, extraindo dente, tive uma hemorragia e ter meu pai e minha mãe cuidando de mim fez toda a diferença. E talvez se eu não tivesse eles, quem sabe o que teria acontecido. Mas durante a madrugada, durante a hora que a tempestade chegou na minha vida, meu pai e minha mãe estavam acordados comigo. E ter a presença deles ali não significa que você não vai passar por essa tempestade. Né? Ter eles ali não ia significar que você não ia passar por aquela hemorragia. Mas ter eles ali, do seu lado, fez com que fosse diferente. Isso aí. Né? Foi tanto que quando eu tive essa hemorragia, quando eu estava extraindo meu dente, e quando eu cheguei em Vitória do Espírito Santo, eu precisei extrair outro dente. E aí bateu a preocupação. Aí vem a frase, lá vem a situação de novo. E agora eu não estava com meu pai, mas minha mãe. Mas já estava com meu esposo. E aí o que foi que ele fez? Ele sabia que eu tinha passado por essa situação antes. E agora, dessa vez, a gente já se preveniu. Eu tomei o remédio para hemorragia antes de acontecer. E aí eu tomei, quando eu estava marcado para extrair o dente, eu já tomei o remédio. E foi uma recuperação maravilhosa. Por quê? Porque eu peguei exemplo da tempestade passada e coloquei em prática. E não passei mais por essa situação. E como fala aqui também no nosso devocional que fala
que quem sabe hoje, ao olhar pela janela da nossa alma, eu e você veja o vento balançando o que parecia seguro. Quem sabe? Da irmã Aline achar que não, só quem passa por essa situação é os outros. A gente passar por algo na situação em família e dizer, não, é a família de fulano que passa. Na nossa família nunca vai ter isso. E aí chega o momento da tempestade chegar para mim e para a tua vida e a gente vê que na realidade já existia. Só que Deus não tinha permitido ainda o vento balançar tão forte. Às vezes a gente planta uma plantinha e olha assim, não, a plantinha tá legal. Mas no primeiro ventinho a plantinha cai. É porque a plantinha caiu na hora do vento? Não. Ela só foi ao chão porque ela já estava sem firmeza. Porque se ela tivesse firme, ela não ia cair no primeiro ventinho que desce. É verdade. Né? E às vezes acontece situação nas nossas vidas que se a gente tiver alicerçado com o Senhor, se a nossa estrutura estiver firmada no Senhor, não acontece imediato. Né? É como a gente até no devocional falou, que ao pouco a gotinha vai caindo no mesmo lugar, a ponto de deformar até mesmo uma pedra. Mas a pedra não é coisa dura? Mas de tanto a água ser insistente, a água consegue ganhar e consegue fazer um estrago naquela pedra. Né? E que a gente venha pedir ao Senhor para nos dar estratégia e ter discernimento, ter sensibilidade de saber, eu estou percebendo algo dentro de casa que parece que vai chover. Você está me entendendo o que eu estou falando? A gente está falando sobre tempestade de chuva, mas é sobre a nossa família, é sobre o nosso trabalho. O que é que tem acontecido no teu local de trabalho que está dando sinal que tu precisa sair de certo ciclo ali no trabalho? Que tu precisa sair de certas rodinhas no trabalho? O que é que está acontecendo que está dando sinal, o céu está ficando cinza na tua vida em casa? Na tua vida até mesmo na igreja, Jéssica. Porque às vezes a gente pensa que isso acontece fora da igreja. Não. Tem situações que a gente vê Deus mostrando pra gente e a gente tá ali insistindo. Deus tá ali falando, minha filha, toma cuidado, não vai dessa forma. Meu filho, toma cuidado, não vai dessa forma. Não, tá ali, tá tudo bem. E aí quando a nuvem começa a descarregar, ai Senhor, foi tão de repente. Foi não. Foi de repente não, foi na nossa teimosia que Deus estava ali falando. Deus estava ali falando. Quanto tempo Noé precisou para construir a arca? Mas cada martelada que ele dava, cada dia que passava, era uma oportunidade de Deus para aquele povo desobediente. Vai vir a chuva, ainda há tempo. Vai vir a chuva, ainda há tempo. Mesmo se você não quiser ajudar Noé a construir a arca, mas fica preparado, no momento que a arca estiver pronta, entra para dentro da arca. Muitas das vezes não vai precisar você estar ajudando ninguém em oração, quem sabe não é aquele propósito teu, mas vigia também, sai de certos ambientes que não é para você estar, sai de certos ambientes que a tempestade vai chegar e você precisa estar seguro na tua casa, você precisa estar seguro fora daquele ambiente. Mas não, o povo até no último momento, o povo preferiu, não. Sabe aquele ditado, Jéssica? Tô pagando pra ver. Vou pagar pra ver essa chuva cair. Como a gente não tem condição de estar pagando assim, é melhor a gente orar, né? Pra Deus guardar a gente. Então, que a gente venha analisar os sinais que Deus dá pra gente. Os sinais que algo vai acontecer, os sinais que a chuva vai cair. Sabe aquele chuvisquinho? Sinal que a chuva vai ficar mais. Aquele vento gelado, antes da chuva. Oh, meu pai do céu. Mas é só um vento. Não. Só um vento. Deixa a roupa lá no varal, é só um vento. Deixou nada. E quando a gente vê, a roupa já tá toda encharcada. A gente teve tanto trabalho, colocando agora em uma linguagem simples para nós donas de casa. A gente teve tanto trabalho de lavar, comprou o amaciante mais caro. Cheiroso. E tem pessoas que deixam a roupa. Não,
A roupa já tá molhada, não vou tirar não. Aí chove, não fica só molhada, mas sai o cheiro. Aquele cheirinho gostoso já não tem mais. E muitas das vezes a gente tem que lavar a roupa toda novamente. E colocando para a nossa vida. O Senhor está dando oportunidade. Ainda tem um pouquinho de intimidade com Ele. Ainda tem uma força ali de pedir misericórdia. Mas prefere deixar a situação ir virar um caos para voltar para a presença do Senhor. Para voltar a ter intimidade com o Senhor. Para voltar, como a gente conversou antes, a ter tempo de buscar a face do Senhor. Será que é mais fácil a gente buscar no sofrimento do que parar um momento, Senhor, eu te agradeço, eu tô aqui te buscando, eu tô feliz? Será, Jéssica? Mas a gente só lembra na hora da dor, né? Ai, meu Deus! A tempestade chega que a gente lembra. Isso aí. Quando tá dor, ai meu Deus, me ajuda, me socorre. E quando tá na alegria, vem fulano aqui pra casa, vai ter um churrasco, vamos sair pra comemorar, vamos virar essa situação com alegria. E a presença de Deus fica onde? Irmã Aline, quer dizer, quando tem alegria não tem presença de Deus? Você sabe que a gente tá falando. É que muitas das vezes a gente prioriza a forma humana do que a presença de Deus no nosso momento mais feliz. Verdade. A gente prioriza tudo. Fulano não pode faltar na minha comemoração. E a presença de Deus. Aí Papai do Céu está querendo livrar de alguma situação. Mas como ele vai livrar se ele não estava presente? Ele estava presente porque ele se faz presente em todos os lugares. Mas ele não foi convidado. Eu só vim na casa da Jéssica hoje porque a gente marcou e fui convidada. Mas se a porta não estivesse aberta, eu não ia entrar. Assim é o Senhor. Ele quer cuidar de mim e de você. Mas muitas das vezes, Ele quer que eu e você feche a porta para evitar passar pela tempestade e a gente está abrindo. E quando é para abrir, a gente está fechando. Meu Deus. É nessa situação. Ah não, eu vou fechar para a água não entrar para dentro de casa. E muitas das vezes tá deixando aberto e quando vê a água já tá. Não só tá no joelho, mas já tá tomando conta de toda a nossa vida. E aqui embaixo também, Jéssica fala, né, que corra para o Senhor. E essa palavrinha aqui agora me chamou a atenção. Aninhe-se a Ele. Quando a gente fala aninhar, né, se juntar, aí a gente fala, quem já morou na roça sabe. Quando tá ali a galinha com os pintinhos, na hora da chuva, se ela não tiver um lugar para se abrigar separado deles, o que é que ela vai fazer? Abre as asinhas e vai todos os pintinhos para debaixo das asinhas dela. E quem vai se molhar? Ela se molha. Ela se molha. Por quê? Porque ela tem estrutura. Ela reconhece, até os bichinhos, Jéssica, reconhece. Eu tenho estrutura, mas os meus pequenos não. E será que quem está do teu lado no trabalho tem estrutura? Quem está comigo em casa, muitas das vezes tem estrutura? Mas eu não, eu quero ver que todo mundo vai ter que passar porque eu estou passando e eles vão ter que compartilhar com eles. Nem todos estão ali preparados para compartilhar, para que a gente venha compartilhar a tempestade que a gente está passando. Mas a gente também não pode esquecer que Deus sempre coloca pessoas certas, preparadas, capacitadas para olhar para a gente e dizer: eu já se molhei. Hoje eu posso fazer com que você se seque. Eu já passei por essa situação. Você vai passar, você não é melhor do que... Eu não sou melhor do que você, não. Nós vamos passar juntos. Deus vai fazer resplandecer o brilho novamente. E quando você vê, o sol já está brilhando. O sorriso já voltou, né, Jéssica, no rosto. E chega um momento que a gente nem lembra do que passou. Mas nunca esqueça, mesmo a tempestade já tendo ido embora, às vezes vai chegar o alerta de você dizer: tá querendo se aproximar outro. Tá querendo, não se aproximou ainda. Nesse período de tá querendo, se eu tô vendo que o meu marca-texto tá acabando e eu preciso usar ele até o último dia do ano para marcar meu livro, eu não vou deixar para querer comprar na hora de fazer o devocional.
Meu marca-texto está querendo acabar. Então eu vou na papelaria porque eu preciso comprar outro marca-texto. Vai se preparar antes. Vai se preparar antes. Se Deus não usar alguém, a gente se prepara, né? E se Deus usar alguém, melhor ainda. Mas se Deus usar alguém para te alertar que você deve se proteger, amém. Mas muitas das vezes Deus quer se revelar comigo e com você mesmo. É lá no quarto. Não espere tantas pessoas de fora, não. Deus está ali presente, quer falar com você. Mas muitas das vezes a gente não ouve a voz do Senhor porque a gente não tem um tempo disponível na agenda. Ele tá lá com a agenda dele aberta pra gente. Licença aqui, viu, Jéssica? Mas a minha agenda, a agenda de Jéssica, a sua agenda está lotada. Ah, não tenho tempo não. Deus, depois o Senhor me fala sobre esse negócio. Perdão, viu? Depois o Senhor me fala sobre esse negócio aí, que agora eu não tô tendo tempo não. E aí, quando acontece a situação, meu Deus, por que o Senhor não me avisou? Aí, se Deus trouxe a gente, tu não deixou? Eu tentei, tu não deixou eu te explicar nada. E aí? Aí aqui no final fala: anime-se a ele, a tempestade passa. E logo após o sol volta a brilhar. Deus, ele sempre permanece. E seus propósitos também. Glória a Deus. Que bom, né, Jéssica? Que Deus não permite que o propósito dele se vá com a tempestade. Se vá junto com a tempestade, né? Porque se os propósitos do Senhor, se fosse no meio da tempestade, quem era a irmã Aline hoje? Quem era a Jéssica hoje? Quem era você que vai nos assistir, né? Como eu falei pra Jéssica, teve situação que eu falei: eu não vou precisar mais disso porque eu não vou ministrar mais pra criança, isso, aquilo, outro. E os propósitos de Deus continuam de pé, é só uma fase. E a gente quer já colocar a sentença na gente mesmo. Se aconteceu isso é porque eu não faço mais. Se eu queimei o arroz hoje é porque eu não devo cozinhar mais. E é ruim, se tu queimou o arroz é porque tu tem que aprender o tempo certo. É que a gente às vezes tem que sair mais, né? E se focar ali no que tá fazendo. Porque quando eu casei logo eu cozinhava um arroz que só para misericórdia. Mas já pensou, se eu fosse falar bem assim, não, eu cozinho ruim, ia parar? Não, eu fui a pouquinho, fui me aperfeiçoando e hoje em dia, pela misericórdia de Deus, eu cozinho até bem. Mas o que a gente quer dizer, não é que a situação é errada, quer dizer que eu e você não sabe fazer. É porque muitas das vezes a gente não está tendo direcionamento da parte de Deus. Quer fazer uma comida gostosa? Ora antes. Quer fazer uma viagem abençoada? Coloca na direção de Deus. Quem não casou ainda quer casar, viver bem? Ora a Deus, que a gente já orando a Deus, a gente já passa por situações que vem tentar provar nossa fé, imagine. E lembre-se sempre, tempestade vem, mas são passageiras. E que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Né? Jéssica, quer falar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Essa última frasezinha que lhe chamou a atenção. Anime-se nele? Uhum. Sozinho até a gente... Talvez a gente consiga, né? Mas aninhado ali com o Senhor... É desse jeito. É bem melhor, né? Se é! Com Jesus no barco é bem melhor. É dessa forma. E cada um, né, tem seu livrinho de tempestade que já passou. Uhum. Mas eu creio também que tem o selinho lá do solzinho brilhando depois do resultado, né? A estrelinha lá brilhou, né? E que a gente venha focar no sol que brilhou. Porque às vezes a gente pode estar vivendo uma situação hoje, mas lembrar, né, que o sol ele brilha. E que gostoso é. Tá frio? Tá. Mas o sol tá brilhando. Às vezes tá difícil? Tá. Mas o sol ainda tá brilhando na minha e na tua vida. Use o sol brilhando ainda para se chegar mais a Deus. Para que quando o sol ele vir se escurecer, eu e você já estiver preparado na presença do Senhor. E quem sabe Deus quer usar a minha e a tua vida para acalmar a tempestade na vida de alguém.
Mas pergunte ao Senhor, Senhor, é para eu me molhar nessa tempestade de fulano? Se não for, poder eu me molhar junto, que eu possa interceder mesmo aqui do meu lar, mesmo aqui da minha casa, para que a tempestade da casa dela, do trabalho dela, da vida espiritual dela, da vida financeira dela, venha passar. Mas se for da permissão do Senhor, abraça, se molha junto, porque a vitória é melhor. E o sorriso, depois de toda a tempestade, é gratificante. Amém? Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Que essa palavra venha falar ao teu coração, como falou ao nosso coração nesta manhã. Agradeço a Jéssica por essa parceria, né? Que Deus abençoe poderosamente. Amém. Deus continue te abençoando, grandemente. Amém. E que você continue, viu? Me cobrando. Continue me incentivando, porque tem momentos, irmãos, que a gente precisa, né? De pessoas assim do nosso lado, porque a gente, quanto mais a gente faz a obra do Senhor, algo diferente, mas a gente tem a tendência a parar por qualquer coisa. Mas eu louvo a Deus que eu vou focar nessa passagem aqui. Tempestades são passageiras. Se hoje eu estou desanimada para fazer algo, quem sabe, mas eu sei que amanhã eu posso estar animada. Que Deus abençoe poderosamente. Uma manhã abençoada, um dia maravilhoso, uma quinta-feira cheia da presença do Senhor. E não esquece, hoje é quinta, aqui na igreja tem culto. Corre para a igreja, em nome de Jesus.